E hoje nós vamos aprender gratuitamente esse organizador para pincéis. Inclusive, ó, essa daqui foi a minha piloto. Na aula nós vamos diminuir um pouco essa parte aqui, ó, porque eu achei que ficou muito espaço sobrando aqui em cima, então eu diminuí 2 centímetros. E aí nós vamos fazer ela um pouquinho menor, mas olha que linda essa modelagem, esse modelo aqui. Eu vi alguns vídeos desse modelo, mas eu queria fazer ela assim, ó, com plástico, pra ficar com o visor, pra vocês verem tudo que tem dentro dessa peça. E, gente, cabe muita coisa, ó. Eu coloquei aqui perfume, desodorante, pincéis, cabe ainda maquiagens, o que vocês precisarem, e fica assim, ó, tudo organizadinho, ó. Vou abaixar aqui pra vocês verem, ó. Ele fica em pezinho, tudo organizadinho. Então, no hotel aí, aonde você for passar as férias, a sua cliente for passar as férias, ó, ele fica em pezinho assim, tudo arrumadinho, facinho de pegar, muito prático de fazer, viu? Vocês vão amar essa peça. E essa aula de hoje não vai ter molde, serão todas medidas que eu vou passar pra vocês, ó. Tá vendo? Tá tudo retinho aqui, medidas. Então, vocês vão anotar essas medidas pra confeccionar essa peça aqui junto comigo, tá bom? Então, antes de começar, eu quero pedir pra você que chegou aqui, já deixar o seu joinha. Então, clica no joinha. Eu vou precisar de sintético. Eu tô utilizando o sintético Prada 0,8 com fundo em malha. Não se apegue muito ao nome, se apegue mais à especificação do material, que aqui no meu caso é um sintético 0,8 de espessura com fundo em malha. Pode até usar um sintético um pouco mais fino se você quiser, tá? Mas um pouco mais grosso que isso, eu acho que vai ficar mais trabalhoso o acabamento. Tô usando uma medida aqui de 25 centímetros por 10 e uma outra medida de 30 centímetros por 13. 30 centímetros por 13. Isso no meu sintético. Vou precisar das mesmas medidas no forro. O forro eu tô utilizando o Bagum. Vou precisar de EVA para fazer a estrutura dessa minha peça. Eu vou precisar de uma medida de 11 centímetros por 28 e uma medida de 8 por 8 no EVA, que vai ser o nosso estruturador. A parte do plástico, pode usar um plástico cristal gramatura 40 para cima. Menor que essa gramatura, pode ser que ele fique muito molenga, não fica com aquele acabamento armadinho que a gente quer, tá bom? Aqui eu tô usando um plástico, esse daqui é uma espessura 40 e olha que lindo, ele tem uns brilhos, olha. Todos esses materiais que eu tô utilizando aqui são da lojinha da Jo e vocês podem adquirir com o cupom de desconto Costura da Felicidade, tá? Ó que brilho lindo que ele tem, tá vendo? E super combina com a proposta dessa peça. Do plástico eu vou precisar de 30 por 11. 30 centímetros por 11. Vou precisar também de uma medida de 45 centímetros de zíper e um cursor. E aí, para fazer o acabamento final, eu cortei uma tira de 70 centímetros, 75 centímetros por 3 do mesmo sintético. Se você quiser usar viés comum, pode. E eu cortei também um acabamentinho, ó, de 3 por 6 de sintético, que vai ser para fazer a ponteirinha aqui depois da ponta do zíper. Pronto, as medidas são essa, tá bom? O EVA espessura de 2 milímetros, eu tô usando o EVA Cacharel, que um lado ele tem um tecido e do outro lado é o EVA. Um lado ele tem um tecido dublado, então ele é mais firme, mas pode usar EVA de 2 milímetros, aqueles que você compra de metro também em casas de materiais. Então vamos lá? Eu vou começar preparando essa parte aqui, ó. Vou começar preparando essa parte aqui. Na verdade, eu já vou agora com vocês colar todos os estruturadores, porque aí eu já fico com eles secando aqui. Como eu tô trabalhando com sintético, eu vou colar o estruturador usando cola de contato. Então, eu vou primeiro pegar minhas duas medidas de sintético e a minha medida menor de estruturador e a minha medida maior. Eu vou usar a cola de contato de latinha e eu coloquei ele nesse frasco de adoçante e aqui na ponta eu coloquei um paninho, tricoline mesmo, um retalhinho de tricoline e prendi com um elástico. Aí eu deixo assim, ó, com um plástico e ponho a própria tampinha dele e deixo ele sempre assim, ó, viradinho pra baixo, tá? Porque aí a própria cola aqui embaixo não deixa ele ressecar aqui na ponta.
tá bom? Mas eu ponho esse plástico porque senão ele acaba transbordando, ele vai passando pelo tecido e acaba transbordando. E nós vamos fazer o seguinte, ó, essa medida maior vai na nossa medida de 13 por 30, tá? Ó, e você vai ver que quando centralizar ele vai sobrar 1 centímetro em toda a volta, tá bom? Ele tem 1 centímetro menor em toda a volta, inclusive. Se aqui tem 13 por 30, o meu EVA tem 11 por 28, é isso, né? Isso mesmo, 11 por 28. Esse daqui que é diferente, porque esse daqui nós vamos colocar a estrutura só nessa parte que fica aqui embaixo, ó. Na verdade, até mais ou menos esse rumo aqui, ó. Porque aqui ele vai fazer essa dobra, tá vendo? E aqui também ele tem que ter maleabilidade para fazer essa dobra para dentro. Então, a gente vai colocar a estrutura só até mais ou menos aqui, ó, dessa parte de baixo. Para ele ter um bom apoio para ficar em pé, não ficar uma peça toda despencando, tá? Ela fica bem apoiadinha aqui, não fica caindo. Mas também ela continua macia nesse pedaço pra gente poder fazer esse fechamento aqui, que é a proposta dela. Quando ela tá aberta, ela fica assim, né, com esse apoio protegendo aqui. E quando ela tá fechada, essa parte aqui, ela fica dobradinha lá dentro, tá? E ela quase não tira espaço, viu? Você pode ver que eu coloquei coisa aqui, ó, enchendo ela praticamente inteira. Ela, na verdade, ela meio que se encaixa aqui no meio dos itens que está aqui dentro e fica aqui tudo protegidinho, tá? O meu EVA aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou centralizar ele aqui, deixando 1 centímetro aqui em volta. Vou pegar a minha canetinha grafite no avesso do meu sintético, tá? E vou riscar, ó. Risquei aqui porque é a área onde eu vou precisar passar cola. Lembrando que a cola de contato, ela faz o contato. Então tem que ter cola aqui e tem que ter cola aqui. Por isso que eu marquei aqui o tamanho do meu estruturador para eu passar a cola somente dentro dessa marcação. Essa parte aqui, ó, nós vamos primeiro... Eu vou usar a minha reguinha de curva, mas vocês podem usar um cone de linha, tá? Mas de preferência não muito aberto. Eu usei aqui uma curva de 3 centímetros. Se você usar mais aberto, pode ser que talvez ele fique mais largo aqui. E aí essa frente aqui, ó, que eu calculei para ela dar mais certinho aqui junto nesse rumo aqui, pode ser que ela fique talvez mais alta, tá? Ou um pouco mais baixa. Não é que vai dar errado, só que ele pode medir aqui, ele pode dar alteração nessa diferença aqui, dependendo do raio que você usar aqui, tá? Porque é essa curva aqui, ó, que nós vamos desenhar agora, ó. Essa curva aqui, tá? Porque esse pedaço mais fininho aqui é essa parte aqui, ó, que vem de baixo para frente aqui. E aí eu risquei aqui de um lado, vou dobrar assim, porque aí eu já corto os dois lados, ó. Fiquei com ele encurvadinho assim. E aí o meu estruturador, ele vai nessa parte curvada, que é a parte que vai ficar embaixo. A parte retinha é a parte que vai ficar na frente. Então aqui, ó, nessa parte aqui eu também vou fazer a curvinha, ó. Vou pôr aqui a minha mesma reguinha de 3 centímetros que eu usei. Lembrando que você pode usar um cone, não tem problema, tá? E vou dobrar. É um quadrado, tá? Aqui é um quadrado, então tanto faz qual canto que você vai riscar aqui. E aí só um lado aqui que eu vou fazer a curvinha também, ó. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, deixando 1 centímetro aqui, ó, nas bordas e aqui em cima. Aqui na curva pode ser que ele vai ficar mais aberto, por conta realmente medida menor. Quando a gente faz a curva, ele fica diferente mesmo, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, deixando aquela distância de 1 centímetro e vou riscar também. Vou primeiro riscar aqui, vou usar o meu próprio EVA, que eu acabei de cortar como molde, ó. Porque eu vou passar a cola de contato aqui dentro. Então, eu vou passar, ó, usando a minha cola de latinha que eu pus aqui, pus um paninho e transformei ela numa cola de bastão. Passo aqui, ó. Ó, deixei secar a minha cola, tem que deixar ela evaporar toda a umidade, tá? Como eu passei uma camada bem fininha, ele seca rapidinho também. Isso ajuda bastante também, quando você passa uma camada bem distribuída, quando tá com um tecidinho assim, você usa como se fosse um rolão. Ele não fica em excesso em nenhum lugar e ele seca rapidinho. E aí eu vou usar essa marcação que eu pus, ó, pra colar ele aqui.
Agora eu vou pegar aqui, ó, eu vou usar o cantinho de 5. Pode usar um cone, pode usar um pires, o que vocês tiverem aí para arredondar. Não tem regra nesse arredondamento. Já arredondei aqui os cantinhos, ó. É arredondado. No comprimento, tá? Que eu tô usando 30 centímetros de comprimento do plástico. Então agora, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar primeiro o corpinho principal, ó. Corpinho principal. Vou pegar o meu plástico, vou colocar lado direito. No caso aqui o meu plástico não tem direito ao avesso, mas se o seu tiver, direito para baixo. Tem os que tem estampa, né? Que ele tem o lado direito. Vou posicionar com o lado direito para baixo. Se vocês quiserem, vocês podem aproveitar e colocar um acabamento aqui entre esses dois agora. Nesse daqui, ficou bem disfarçado, mas eu fiz um falso vivo. Aqui eu tô usando um verniz croco, que é também novidade lá da lojinha da Jo. Esse material aqui ele é bem fininho, muito gostoso de trabalhar. O que tá estruturando ele aqui é só o meu EVA também. E aí eu usei esse mesmo sintético aqui do viés, eu usei pra fazer um falso vivo, ó. Tá vendo? Eu coloquei 2 centímetros de viés dobradinho ao meio. Peguei 2 centímetros, ó, vou simular aqui com vocês. É porque eu não tinha nada combinando pra pôr nesse aqui, por isso que eu não trouxe pra pôr. Mas eu peguei 2 centímetros, uma tira aqui nesse mesmo comprimento, dobrei ao meio, costurei primeiro aqui, ó, margem, com a parte dobradinha pra cima aqui no meu plástico, costurei, e depois eu trouxe aqui. E aí ele ficou esse acabamentinho aqui, ó, ele dá esse detalhe, que é como se fosse um falso vivo. É um detalhe, gente, que faz a diferença, ele chama a atenção. Se você fizer, por exemplo, uma peça preta, faz esse detalhe em vermelho, fica show de bola. Vou colocar o meu plástico com o lado direito virado para baixo, margem com margem do meu material. Se o seu tecido tiver direção, aqui na parte de cima da sua estampa. Vou posicionar aqui e vou costurar. Primeiro eu vou fazer uma costura bem na bordinha, depois com o forro é que eu vou fazer uma costura com margem de meio centímetro. Vou colocar, ó, o meu forro agora com o lado direito virado para baixo, aqui por cima do que eu costurei com o plástico, ó, direito para baixo, e vou costurar com margem de meio centímetro. Puxa o forro e o nosso corpinho para fora e vou fazer aqui um pesponto de acabamento. E aí eu já vou aproveitar, fazer uma costurinha aqui bem na bordinha, pra já prender o meu forro aqui no lugar. E esse meu forro aqui, eu cortei ele um pouquinho maior, mas bem pouquinho mesmo. Aí eu já vou refilar esse excesso. Já fica todo estruturadinho, ó, tá vendo? Quando a gente dobra assim, ó, ele já fica já no formatinho. Olha que lindo que fica. Eu já vou dobrar aqui ao meio, pontinha com pontinha. E vou fazer um piquezinho aqui, ó, marcando o centro. Ó, amores, vou pegar agora a minha outra medida. E essa parte aqui que tá retinha aqui, eu vou posicionar com o lado direito e direito do forro, ó, direito com direito. Vou alinhar aqui margem com margem e vou costurar essa parte reta aqui só, ó, com margem de meio centímetro. Ó, vou fazer um pesponto aqui de acabamento, que essa bordinha aqui que nós acabamos de embutir, a gente fez essa parte aqui, essa costurinha aqui, tá bom? E agora eu vou fazer um pesponto aqui de acabamento e já vou fazer aquela costurinha aqui, ó. Repare que esse meu forro eu nem arredondei ele aqui ainda, depois eu vou refilar o excesso. Nessa parte aqui arredondada, ó, encontra o meio também. E ó, já tô então com essa parte aqui, ó, que vai fazer a frente. Já prontinha aqui, ó, o meu estruturador tá coladinho aqui, ó, na ponta. E aqui também já tá preparado. O que que eu vou fazer agora, ó? Direito com direito. E sim, a gente primeiro coloca essa parte pra depois colocar o zíper. Porque o zíper vai por cima desse acabamento, ó. Tá vendo? O zíper vai por cima desse acabamento. O nosso viés é que faz o acabamento final aqui, ó. Então eu vou encontrar aqui, ó, centro com centro e vou fazer uma costura aqui prendendo só essa parte central aqui, ó, bem na bordinha, tá? Só para ele não sair no lugar.
Prendi aqui. E agora, ó, vai trazendo aqui bem margem com margem. Nós vamos ter agora, fazer uma marcação pra ele não ficar torto, tá? Ó, vai prendendo aqui bem certinho margem com margem. A estrutura que tá aqui, ela dá um pouquinho de trabalho, mas é só ir você manuseando que é sucesso. Aqui, nós temos aqui, ó, chegando bem nessa quina, você vai fazer uma marquinha aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar e vou fazer o pique, ó. Vou dobrar aqui. Fazer o piquezinho aqui, ó. Então, eu fui chegando com essa borda até chegar aqui nessa pontinha, certo? Pra ela ficar bem marcadinha, ó. Fiz um piquezinho aqui, ó. E aí, eu vou dobrar ele bem retinho, ó. Dobra ele bem retinho. A linha aqui, ó, bem certinho, margem com margem, ó. Eu vou fazer o piquezinho do outro lado, ó. Então, eu já tenho certinho a marcação que eu preciso que chegue aqui e que eu preciso que chegue aqui. O que que eu vou fazer agora, então, ó? Eu vou pôr aqui nesse cantinho, vou fazer uma costurinha prendendo ele aqui no lugar, ó. Eu achei mais fácil fazer assim do que clipando. Por conta do volume, eu poderia clipar tudo e vir costurando aqui, mas por conta do volume, do EVA, que precisa estar aqui para deixar essa peça bem armadinha e não ficar caindo, ficou horrível os clipes aqui, ficava soltando e ficava, no fim das contas, ele escapava e ficava torto. Então, se a gente fizer essa marcação aqui primeiro e prender aqui nos cantinhos, agora a gente vem só costurando e chave aqui já tá certinho, não tem como errar. Então, eu prendo primeiro aqui, ó, as bordas, as pontinhas e o centro. E depois a gente volta fazendo uma costura final total. Agora, o que que eu vou fazendo? Ó, eu vou mantendo aqui margem com margem e vou costurando tudo com margem de meio centímetro. Com esses pontos já marcadinhos, é só a gente mantendo margem com margem, encaixando aqui, ó, que ele vai bater certinho e não vai ficar torto. Gente, olha que coisa mais rica, tá vendo, ó? Ó, ó. Ai, sem clipar, coisa mais linda. Ó aqui por dentro, ó. Que bonito. Tá vendo? Ó, pra fazer o acabamento, essa parte aqui nós vamos fazer um acabamento com viés. E pra fazer o acabamento, eu vou usar esse viés PVC, que ele é plástico. Ele tem 2,5 cm de largura e é plástico. Então, ele é totalmente impermeável e fácil de limpar também nessa peça que a gente vai pôr maquiagem, coisas aqui dentro que a gente vai precisar limpar. Então, eu vou usar ele. Se você quiser, pode cortar uma tira de 2 centímetros do próprio bagum que você tá utilizando. Mas esse viés, gente, é maravilhoso. Ó, e eu vou abraçar, começando aqui, ó, aonde termina essa lateral do meu corpinho da peça. Vou abraçar e vou costurar já pegando os dois lados. Margem de meio centímetro, a mesma margem que nós usamos para costurar aqui essa lateral. E aí cortei aqui rente. E o bom também do EVA de PVC, ele não desfia. Então você não precisa queimar as pontinhas aqui, nada disso. Ó, vou virar agora pro lado direito, que a gente vai continuar trabalhando essa peça toda no lado direito agora, ó. Ajeita o viés, eu gosto de deixar o viés todo viradinho pra cima, porque aí aqui no fundo, ó, ele fica bem redondinho, bem bonitinho, tá? Ajeita o viés tudo, ó. E agora, o que que nós vamos fazer, ó? Aqui, tá vendo que ele ficou uma dobrinha aqui, ó? Nós vamos fazer um piquezinho até de meio centímetro esse piquezinho, ó. Ó, um piquezinho até o rumo dessa costura aqui. E aqui também, ó. Bem encostadinho esse pique, tá? Aonde terminou o viés. Ó, bem encostadinho aqui aonde terminou o viés. Porque com esse pique agora, ó, eu consigo trazer essa lateral aqui, ó. Trago ela aqui encaixadinha aqui. Tá vendo? E aí eu vou fazer uma costurinha prendendo ela aqui no lugar. Aqui uma coisa muito importante, ó. Aqui desse lado, quando eu costurei, ó, tá vendo que ele passou aqui um pouquinho da altura dessa costura? Aqui do outro lado, ele tem que passar o mesmo tanto, tá? Ó, então fique atento a isso. Ó, tá vendo que aqui ele ficou um pouquinho mais alto, aproximadamente meio centímetro. Aqui eu vou alinhar do mesmo jeito, tá? Pra ele não ficar torto. Porque às vezes na hora que você vai esticar do outro lado,
ele não fica na mesma medida exatamente. E aí você vai ajustar para ficar na mesma medida. Essa costurinha que eu tô fazendo aqui agora é bem na beiradinha, só pra prender já isso aqui tudo no lugar, ó. Ele já tá assim, ó, nessa posição aqui, ó. E agora nós vamos fazer o acabamento com o zíper. Vou pegar a minha medida de zíper e nós vamos costurar aqui. Eu vou fazer uma marcação para ele ficar bem retinho, ó. Vou medir aqui 2 centímetros da costura pra cima, ó, 2 centímetros. Eu vou medir aqui e vou fazer uma marquinha. E aqui também, ó. Pra gente ter exatamente a mesma posição que vai prender o nosso zíper de cada lado. E aqui, ó, eu vou fazer um piquezinho, vou marcar o centro aqui. E eu vou marcar 3 centímetros, então é 1,5 para cada lado, tá? Que eu vou deixar um espaço aqui aonde finaliza de 3 centímetros. Então, ó, 1,5 do pique pra cá, 1,5 do pique pra cá. Ó, só pra vocês conseguirem ver, tá vendo? Do meu centro, eu fiz um piquezinho aqui no centro, marquei 1,5 pra cá, 1,5 pra cá. Então, o meu zíper, ele vai dessa pontinha até essa margem aqui, certo? Cortei 45 centímetros de zíper e nós vamos costurar ele aqui agora. Vou separar ele aqui, ó. Eu vou ir separando e já costurando. Eu vou deixar a borda do meu zíper aqui. E aí, o que eu faço, ó? Seguro aqui firme e vou dobrar até essa marcação. Ele vai fazer essa prega aqui, ó. Deixa eu mostrar assim, ó. Ele vai fazer essa prega, que aí eu deito ela, ó. Vou fazer aquele acabamento borboleta, sabe? Dobradinho assim. Então, eu vou começar ele dobradinho assim, aqui na minha marcação que eu fiz com 2 centímetros. E vou fazer uma costurinha, essa primeira costurinha bem na bordinha, só pra prender o meu zíper aqui já no lugar. Ah, ó, ele tá com o lado direito pra cima, ó. Vou mostrar aqui na peça pronta pra vocês verem, ó. O lado direito do zíper vai ficar pra fora, porque depois ele vai fechar assim. A gente vai vir depois fazendo o acabamento aqui por fora, tá? E aí nós vamos costurar até chegar naquela marcação aqui que nós fizemos no plástico. Bem certinho, deixa ele margem com margem. E aí eu aconselho que vocês façam essa primeira costura bem na bordinha, porque aí ele já fica aqui costuradinho certinho na posição. E também evita que essa borda, principalmente aqui na curva, fique levantando na hora que a gente for fazer o acabamento com o viés. Costurei até aqui, ó. Até a minha marquinha, ó. Vim costurando aqui até a minha marquinha. O outro lado do zíper, ó, eu só não quis destacar porque ele já fica presinho aqui certinho no rumo que eu quero, tá? Por isso que eu não quis destacar. E aí, ó, vou de novo, ó. Alinho ele aqui bem na pontinha. Dobro a pontinha aqui pra fora até a altura que eu quero. A dobrinha que ficou aqui, eu ponho pra dentro. Só que aqui, ó, eu vou prender, porque eu vou começar a costurinha aqui de cima, porque eu gosto de costurar com a minha peça aqui pra fora. Então, eu vou começar a minha costura aqui de cima agora, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clipar aqui. Cheguei aqui bem certinho no rumo aqui, ó. E aí, eu vou começar a costurar na marcação que eu fiz e vou costurar aqui essa volta. Essa primeira costurinha que eu tô fazendo é bem na bordinha, tá? Ó, amores, o zíper tá assim, ó. Olha que lindinho que ele já tá, ó, posicionadinho. E agora a gente vai fazer o acabamento aqui com o viés e a peça já vai estar pronta. E eu vou usar uma tira com 3 centímetros de largura de sintético, do mesmo sintético que eu tô usando aqui pra essa peça, tá? E vocês viram que a única estrutura que eu acrescentei aqui foi o EVA. Vou fazer aqui a costurinha agora do meu viés de acabamento. Lembrando que essa parte aqui, ó, que tá a pontinha do meu zíper, joga ela lá pra dentro, ó, porque a gente não pode costurar ela, viu? Tem que deixar essa margem aqui, esse espaço aqui do zíper sem costurar. Só dobrei assim, ó, pra ele ficar pra baixo, porque eu não quero nem que faça prega, eu quero que ele fique assim bem pra baixo. Eu quero fazer o acabamento aqui por fora, eu quero fazer o pesponto aqui por fora. Eu vou fazer o viés francês, que é o que eu sempre faço aqui com vocês. Então, eu vou costurar um lado embutido, vou virar e vou rebater. A outra margem vai ficar no corte a fio e aí a gente refila o que tiver de excesso. Então, eu quero que a parte dobradinha embutida fique aqui pra fora.
Então, eu tenho que começar costurando aqui pra fora. Então, eu vou costurar com ele assim, ó. Vou deixar aqui um dedinho sobrando e vou costurar com margem de meio centímetro. Começo aqui, ó, com o retrocesso bem no rumo aqui, ó, dessa costura, tá? Eu faço esse movimento aqui, mas eu não posso costurar essa parte aqui de baixo. Eu tenho que começar minha costura só aqui. E aí, ó, o meu zíper, ele tá aqui por baixo e eu tô segurando e garantindo que ele não tá ficando torcido ou com prega aqui. Eu vou segurando ele bem esticadinho pra ele não ficar com prega, tá? Essa parte aqui do zíper, ó, que eu fiz aquela asinha pra fora, eu vou selar bem com o isqueiro, ó, com a parte azul da chama, pra ele não ficar desfiando, tá? Isso é muito importante. E agora, ó, nós vamos dobrar aqui pro lado do zíper, ó, mas essa pontinha aqui, ó, eu vou cortar um pouquinho aqui, que eu quero deixar um dedinho só passando, ó, aproximadamente 1 centímetro. Dobro pra fora assim, ó, dobro aqui. E ele vai vir aqui por cima assim, ó. Fazendo esse acabamento aqui, ó. Tá vendo? Dobra bem esticadinho. Aqui eu vou deixar só preso por enquanto. Porque eu vou começar fazendo esse lado aqui, ó. Vou começar costurando esse lado aqui. Ó, dobra. E dobra pra fora. Tô fazendo o pesponto aqui, fechando o meu viés, ó. Então eu vou sempre esticando bem. Eu tô fazendo aqui a técnica do viés francês, que eu já trouxe em várias aulas aqui no canal também. E lá na plataforma da Costura da Felicidade, nós temos um módulo exclusivo só de viés, que eu ensino esse. A gente ensina também de tecido, viés contínuo, outros tipos de viés, de acabamentos que vocês podem fazer para dar essa mesma finalização. Então, se vocês quiserem aprender muito mais sobre esse acabamento, eu aconselho vocês a se tornarem alunas da Costura da Felicidade, que lá na nossa plataforma não tem só passo a passo de peça, tem muito mais, tem conteúdos maravilhosos de fundamentos, de técnicas de costura, de partes que permeia, né, a costura criativa para que você realmente cresça na costura. Tem módulos exclusivos para cada área, de viés, de vivo, precificação também tem lá, empreendedorismo, Instagram, feiras e bazares, direitos e deveres, tudo separadinho para vocês aprenderem muito. Então eu aconselho vocês a vir fazer parte da nossa família e crescer na costura criativa junto com a gente. E agora, esse excesso que fica aqui dentro, ó, a gente vai recortar, deixar no corte a fio. Então, aí eu encaixo a minha tesoura aqui, ó, e vou cortando, deixando aqui aproximadamente uns 3 milímetros da costura. E vou cortando bem bonitinho, sem picotar muito, tá? Ó, amores, agora nós temos aqui a pontinha do zíper, que tá inclusive até presinha ainda, tá? Eu não separei pra facilitar aqui pra gente entrar com o cursor. Nós vamos entrar com o cursor aqui, ó, agora sim eu vou separar, mas eu sei que a pontinha aqui eu posso manter ela uma juntinha com a outra, que vai encaixar. Vou entrar com o meu cursor. O meu cursor aqui é um cursor passa-fita, que eu fiz um acabamento com o próprio sintético, ó, cortei 2 tirinhas e prendi com um rebite, tá? Pode fazer isso até com um cursor comum mesmo. Entra com o cursor, depois a gente só vai fazer o acabamento aqui e tá pronta. E aí eu vou colocar a minha etiqueta nesse acabamento aqui, porque eu tô sem etiqueta. Então eu tô aproveitando umas etiquetinhas minhas que é de pôr cursor, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Uma coisa que vocês precisam conferir aqui, ó, essa parte aqui ela vai tombar pra dentro, tá? Ó, se ela fechar tombando pra fora, só põe a mãozinha assim, ajeita aqui, que ela vai fechar tombando pra dentro, ó.
desse jeito, tá? Por isso que a gente chegou com a estrutura só até aqui, mais ou menos, pra gente poder fazer essa dobra. E aí sempre confere, ó, se aqui e aqui ficou no mesmo rumo, ó. Se ele ficar torto, o meu ficou certinho. Se ele ficar torto aqui e aqui, tira o cursor, vê, né, qual lado que ficou mais alto e vai acertando, alinhando o zíper até ficar certinho, tá? Ó, amores, aqui então, ó, eu vou deixar essa pontinha aqui mais comprida. Eu não vou cortar muito, não, só vou tirar um pouquinho. Peguei aqui uma tira de 3 centímetros por 6. 3 porque é a largura do meu zíper. Por 6. Eu vou dobrar o meio, ó, e eu vou deixar ele no corte a fio. Vou encaixar aqui, vai ficar um quadradinho aqui, ó. Tá vendo, ó, que bonitinho? E eu vou fazer uma costurinha de pesponto aqui em volta, ó. Linda, não é? Fala sério, que charme de peça. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô quase sem etiquetas. E eu tenho muitas ainda dessa etiqueta aqui, ó, que é de colocar no cursor. Tá vendo? Esse pingentezinho que é pra colocar no carrinho do cursor. E aí, eu vou, então, pôr, igual eu fiz na minha peça piloto, vou pôr aqui, ó. Eu fiz isso na minha peça piloto, gente. Só que eu pus de ponta cabeça, né? Ó, só vou acertar agora, porque aí eu pensei nela assim, né? Mas nessa daqui, ó, eu vou pôr ela assim, ó. Pra ela ficar penduradinha assim. E aí ela fica aqui, ó. Vou pôr com um rebite, igual eu pus aqui. Olha esse fundo. Que coisa mais linda, gente, que fica. Aqui fica embutido. E esse acabamento aqui de viés, ele dá um luxo à parte na peça, não é? Que coisa mais linda. E cabe tanta coisa aqui dentro, gente. Vou pegar até as coisas que eu pus aqui na minha peça piloto, ó. Eu pus desodorante, perfume, pincéis de maquiagem e ainda sobra muito espaço, ó. Tá vendo? Cabe minha mão aqui dentro ainda, ó. Sobra muito espaço ainda para colocar muitas coisas, ó. Vocês viram que esse daqui eu fiz um pouquinho mais baixo? Pro pincel ficar mais aparente aqui no plástico, ó. Essa daqui ela ficou um pouquinho mais alta, eu diminuí 2 centímetros. Eu diminuí aqui no corpo. Essa daqui eu fiz com 15 a altura do corpo. E essa daqui eu fiz com 13 com vocês, ó. E ela ficou mais compacta e visualmente ela também ficou bem mais bonita que a outra. Cheinha e ela fecha direitinho. Amores, ficou linda a peça, não ficou? Preparei com muito carinho pra vocês. Fui passando todas as medidas. Se vocês quiserem arriscar até em tamanhos maiores, pode fazer. Eu até fiquei pensando em tentar fazer ela em tamanhos maiores pra caber shampoos, né? Apesar que aqui cabe um shampoo e um condicionador também, tranquilo, tá? E faz aí as peças de vocês. Quando fizer, posta e me marca, @multiplicaatelier, pra eu ver o trabalho de vocês, tá bom? Que Deus abençoe, frutifique, multiplique cada vez mais na vida de vocês, tá bom? Um beijo